David Pace, Claude Lévi-Strauss, O Guardião das Cinzas. Capítulo 9. A Antropologia do Ressentimento. Inicia com uma citação de Friedrich Nietzsche. Abre aspas. O espírito de vingança tem sido até agora o tema das maiores reflexões do homem. Fecha aspas. Nos capítulos anteriores, nós nos deparamos com muitas facetas de Lévi-Strauss. Nós o vimos como o artesão do conhecimento, o austero executor da arte de sua guilda. Nele também descobrimos o viajante romântico, o solitário afastado de sua sociedade e seus valores, o homem que encontra seu conforto na natureza, na contemplação do primitivo ou do camponês europeu tradicional. Também houve o Lévi-Strauss filósofo, o homem com opinião formada sobre todos os assuntos, da arte abstrata à cultura jovem, e o Lévi-Strauss cientista meticuloso, que teceu teorias esotéricas e complexas sobre os aspectos mais técnicos de sua área de especialização. E nós ainda o vimos como idealista, que defendia a causa dos povos em extinção do nosso planeta, e como oportunista, que sabia como manipular o sistema socio-intelectual ao seu redor. Apesar da tentativa que foi feita nos capítulos anteriores de questionar a rígida divisão entre as partes científicas e não científicas de seu trabalho, não desejo abrir à força esse caleidoscópio de imagens sempre mutantes para revelar uma única estrutura caracterológica, uma configuração socioeconômica ou um lugar adequado na história das ideias. A interação desses vários aspectos de sua existência no mundo foi explicada, mas, além disso, basta dizer que, em Lévi-Strauss, como em todos nós, há muitas possibilidades que podem vir à tona devido a um determinado conjunto de acontecimentos. No entanto, um problema perdura. A avaliação da posição que Lévi-Strauss, ou, mais precisamente, o conjunto de Lévi-Strausses, ocupa na história intelectual da segunda metade do século atual. Seu valor e a popularidade de seus escritos indicam que seu nome permanecerá nas páginas dos historiadores intelectuais futuros, mesmo se desaparecerem das dos antropólogos. Por isso, devemos tentar ligar os vários aspectos de seus escritos a algumas das preocupações mais gerais que fazem parte da vida cultural do nosso tempo, para avaliar sua contribuição aos problemas intelectuais e morais enfrentados nesse período particular da história. Em linhas gerais, não é difícil dar sentido às teorias de Lévi-Strauss sobre a história, valores e cultura ocidental. Ele é claramente um dos grandes profetas do universo pós-colonial descentralizado em que agora nos encontramos, explorando o significado de um mundo em que o tempo não é uma flecha, os valores ocidentais não são verdades eternas e o estudo da cultura de outras sociedades tornou-se uma necessidade. Uma classificação tão geral de Lévi-Strauss como filósofo do mundo pós-colonial não é, porém, suficiente. Trata-se de uma categoria demasiadamente ampla e vaga para fazer justiça ao seu pensamento, levando alguns críticos a cometerem erros sérios, como associá-lo a Marcuse, Fanon e Guevara, como um guru da nova esquerda, ou Lawrence e McLuhan, como um profanador do ideal da razão. Lévi-Strauss, inegavelmente, questionou o valor da civilização moderna e defendeu um certo grau de relativismo. Entretanto, isso não é suficiente para associá-lo a pessoas tão excêntricas. Se procuramos esse tipo de grupo intelectual, seria mais razoável compará-lo a Gregory Bateson, Aldous Huxley e E.M. Schumacher. Mesmo se levamos em conta as enormes diferenças de temperamento e de formação desses pensadores, eles partilharam rejeição ao ideal do progresso e ao hábito do etnocentrismo
profundo respeito pelas contribuições culturais dos povos primitivos, preocupações quase religiosas com o equilíbrio ecológico e a limitação pessoal e franca admiração pelo budismo. À procura de tais paralelos, logo ultrapassaríamos os limites deste livro e teríamos de começar uma análise de toda a sensibilidade da Europa do pós-guerra. Por isso, vamos continuar concentrados no trabalho do próprio Lévi-Strauss e examinar sua contribuição para a nossa visão do mundo. O problema deve ser dividido em duas questões diferentes. Primeiro, qual é o significado político da obra de Lévi-Strauss? E segundo, qual é a sua contribuição para as discussões morais e éticas de sua época? Como vimos, a primeira pergunta é de difícil resposta, porque Lévi-Strauss relutou um pouco em declarar abertamente suas opiniões políticas. Sua atitude política tem sido marcada por clara tendência ao não engajamento em posições definidas, cujo significado pode ser visto, surpreendentemente, por meio de um pouco de história intelectual contrária aos fatos. É possível imaginar que a carreira de Lévi-Strauss poderia ter tomado rumo muito diferente, que ele poderia, por exemplo, ter preferido participar abertamente da crescente reavaliação pós-colonial da história mundial. Poderia ter sido ele, e não Schumacher, nos anos 60, o patrocinador da doutrina segundo a qual, abre aspas, o pequeno é bonito, fecha aspas. Essa possibilidade é particularmente interessante, porque Lévi-Strauss empenhara-se em acabar com o mito da evolução cultural e lançar as bases para uma filosofia não evolutiva da história. Tal dimensão absolutamente decisiva faltava às críticas culturais de muitos dos que negavam a superioridade ocidental e poderia ter dado coerência a essa linha de pensamento que, em geral, não existia. Lévi-Strauss, entretanto, não seguiu esse caminho. Preferiu, em vez disso, ser modesto e não fez nenhum esforço real para propagar suas ideias de progresso cultural a público maior ou traduzi-las em qualquer movimento político. Pelo contrário, aproveitou todas as oportunidades para negar a importância de suas próprias teorias sobre esses assuntos e para concentrar as atenções em suas conquistas técnicas na área da antropologia estrutural. Ele tem relutado ainda mais em transformar essas opiniões políticas implícitas em ação. A não ser um breve flerte com a política durante o tempo de estudante, Lévi-Strauss fez o possível para evitar quaisquer compromissos políticos, ou até mesmo quase políticos. Apesar de suas constantes críticas à tentativa de imposição cultural ocidental a outras sociedades, ele não foi visivelmente ativo nos debates sobre a descolonização ou na oposição à guerra na Argélia. Não tentou, por exemplo, unir-se aos 121, as celebridades que correram o risco de ser presas em 1961 ao assinar um apelo à resistência à guerra. Salvo uma carta aberta ao governo brasileiro, que assinou em 1968 para protestar contra uma campanha de genocídio contra os índios e a assinatura de uma petição para que o governo boliviano libertasse Regi Debré, há poucos indícios de que ele, ao menos, tentou usar seu enorme prestígio mundial em prol de uma causa. E em resposta aos argumentos de antropólogos mais jovens de que eles deviam expiar os pecados de seus predecessores, protegendo as ex-colônias da exploração europeia, disse que, exceto em certas situações muito limitadas, a posição profissional de antropólogos exigia que mantivessem certa distância das preocupações políticas dos povos que estudavam. Essa evitação da política, provavelmente, baseou-se, em parte, em sua própria crença positivista de separação entre a ciência e política, e, em parte, em uma correta avaliação do melhor caminho para o sucesso dentro da estrutura intelectual francesa pós-Segunda Guerra Mundial. A legitimidade de todos os seus livros, mesmo os mais teóricos, apoiava-se em seu interesse pela ciência
e empreender abertamente uma cruzada para determinada posição ideológica teria destruído sua imagem de cientista imparcial. Uma orientação não política, que também pode ter sido resultado do desejo de conservar-se à distância, parece ter tido papel tão importante no desenvolvimento pessoal de Lévi-Strauss. Tal configuração psicológica pode tê-lo incentivado a evitar o papel de líder ou até mesmo de membro de um partido, preferindo, em vez disso, posição social na qual pudesse limitar suas atividades ao laboratório de antropologia social. Apesar da decisão de manter-se afastado da política, há, no entanto, explícito conteúdo político em seus livros. Independentemente de suas afirmações ou intenções, suas ideias tenderam a apoiar certas posições no espectro ideológico francês e a enfraquecer outras. Por isso, é preciso rever o seu desenvolvimento político antes de tentarmos definir sua posição na história política deste século. A partir de seus comentários em vários pontos de sua carreira, é possível reconstruir sua trajetória política. Lévi-Strauss começou sua carreira na esquerda moderada. Ainda no liceu, envolveu-se com a política socialista e, como estudante universitário, escreveu um panfleto sobre Babeau para o Partido Socialista. Foi secretário-geral da Federação dos Estudantes Socialistas e, segundo seu próprio relato, anos depois, considerava-se um pacifista. A simpatia pelo socialismo, combinada com os argumentos revelados em livros anteriores, como Tristes Trópicos e Raça e História, poderia ter produzido uma espécie de ativismo ecológico ou um forte apoio para as nações emergentes. Porém, pareceria que Lévi-Strauss abandonara o socialismo e, de fato, a política em geral, bem antes de essas palavras serem escritas. Sua ausência da França, primeiro como professor e trabalhador de campo no Brasil e depois como refugiado e adido cultural em Nova York, desvinculou-o da política do país. Em recente entrevista, há uma insinuação de que a experiência da derrota francesa pode tê-lo feito negar a importância de toda a política. Abre aspas. Eu sobrevivi à la drôle de guerre, à guerra falsa e ao colapso francês. E percebi que era um erro classificar as realidades políticas na estrutura das ideias formais. Fecha aspas. Segundo esse relato posterior, o mundo perdera sua clareza e, abre aspas, parara de ser concebível, pelo menos de modo totalmente abrangente. Fecha aspas. Nos anos 50 e 60, a posição política de Lévi-Strauss não foi totalmente clara. Ele prestou homenagem ritual a Marx e comentaristas de esquerda frequentemente interpretaram suas vagas observações sobre o autor de O Capital como uma indicação de que era simpático à sua causa. Mas Lévi-Strauss prontamente cortou por baixo as bases antropológicas do marxismo e sua polêmica mais ampla desse período dirigiu-se aos escritos marxistas de Sartre. Na medida em que ele se permitiu manifestar preferências políticas, sua convicção de que a nossa espécie vivia melhor em grupos pequenos, com contatos diretos, pareceria ligá-lo a uma tradição anarquista que o reconduzia a Rousseau. Contudo, essa identificação permaneceu vaga e completamente implícita, e ele oficialmente continuou acima da política. Nos posteriores anos 60 e 70, há indicações de que Lévi-Strauss passou para a direita, sendo bem possível que os acontecimentos de maio de 1968 tenham causado essa mudança. Da noite para o dia, Sartre, abertamente declarado dépassé no ano anterior, recuperou sua posição como herói da juventude francesa. E agora eram Lévi-Strauss e o movimento estruturalista que pareciam ultrapassados. Ele mais tarde afirmou que se sentira bastante aliviado com a saída de moda do estruturalismo depois de 1968,
mas pode ter havido muito mais ambivalência em sua reação do que sinceridade. Essa ambivalência está implícita em sua resposta a uma pergunta feita em 1971 por um entrevistador que quis saber o que maio de 1968 havia representado para ele. Abre aspas, não muito em nível prático, porque durante muitos anos meu laboratório já funcionava como uma democracia direta, com reuniões onde todas as decisões eram tomadas pelos participantes. Em nível mais prático, esses eventos me pareceram um sinal adicional da desintegração de uma civilização que nem mesmo sabe mais como garantir o que as sociedades não alfabetizadas conseguem tão bem, a integração de novas gerações. Fecha aspas. Por um lado, Lévi-Strauss insistiu defensivamente em que não era culpado das acusações que os estudantes radicais faziam à universidade. Por outro, definiu todo o caso como mais um sinal do fracasso da civilização ocidental. A mensagem implícita em sua afirmativa poderia ser traduzida como, abre aspas, o que eu estou fazendo é certo. O problema é que esta sociedade não tem colocado a sua juventude em seu lugar. Fecha aspas. Defesa e agressão na reação de Lévi-Strauss sugerem que ele pode ter sido mais afetado pelos acontecimentos de maio de 1968 do que quis admitir. Ao contrário de seus críticos marxistas, que mais ou menos implicitamente aceitaram o seu papel social, os estudantes radicais questionaram apenas o tipo de discurso acadêmico em que se apoiava toda a sua posição. Junto com sua crescente identificação com a classe intelectual francesa, identificação dramaticamente simbolizada por sua entrada para a muito conservadora Académie Françoise em 1974, a experiência da revolta pode tê-lo levado para a direita, porque logo depois que ela passou, há indicações de que ele se tornou mais conservador, ou pelo menos desejou parecer. Um sinal dessa mudança foi a crescente ênfase que deu à pressão populacional como a única causa dos problemas contemporâneos, preocupação que, sem dúvida, sempre esteve presente em seu pensamento, e enfatizar simplesmente a demografia não torna alguém automaticamente um conservador malthusiano. Mas, nos anos 70, Lévi-Strauss deu tanta importância ao fator demográfico que virtualmente negou a importância de qualquer outra questão política. Em uma entrevista de 1971, ele disse que, abre aspas, atualmente o único problema que é atribuído à civilização é o da explosão demográfica. Todos os outros males de que sofremos são causados por ela. Fecha aspas. Consequentemente, a possibilidade de extinção da nossa espécie e de inúmeras outras em uma guerra nuclear não é um verdadeiro problema, e o efeito das relações econômicas neocoloniais sobre o fornecimento de alimentos e o próprio crescimento populacional é ignorado. Tratar os problemas contemporâneos por meio de uma reforma política, sem falar na revolução, tem sido implicitamente posto de lado e o palco central da tragédia moderna ocupado por forças impessoais, não políticas. O próprio Lévi-Strauss era bastante liberal em relação à despolitização de assuntos públicos. Em outra parte da mesma entrevista, negou claramente a importância contemporânea dos termos reacionário e revolucionário. Abre aspas, os termos reacionário e revolucionário faziam sentido apenas em relação a conflitos que opõem um grupo de homens a outro. Hoje em dia, ao que tudo indica, o principal perigo para a humanidade não são as iniciativas de um regime, de um partido, de um grupo ou de uma classe. É a própria humanidade, em sua totalidade, que se revela o seu pior inimigo e, ao mesmo tempo, pobre de nós, do resto da criação. É disso que precisamos convencer a humanidade se quisermos salvá-la. Fecha aspas.
A rejeição das categorias políticas mais antigas poderia ser vista como uma afirmação de uma nova posição ideológica, como a do movimento ecológico na Europa, que tem superado antigas divisões políticas e assumido um novo papel de defesa do próprio planeta. Lévi-Strauss afirmara a importância do equilíbrio ecológico muito antes de os ecologistas tornarem-se uma força política, e teria sido fácil para ele identificar sua própria preocupação com a limitação do expansionismo ocidental a seus objetivos ambientais. Mas, na verdade, Lévi-Strauss insistiu em negar qualquer ligação com os ecologistas e em repudiar tendências neo-russonianas no pensamento francês contemporâneo. Lévi-Strauss, contudo, não se limitou ao repúdio às tendências neo-russonianas. Começou a distanciar-se do próprio Rousseau ao rejeitar abertamente os princípios políticos que endossara, definindo-os como um exemplo do tipo de posição contra a qual os intelectuais de nosso tempo deviam precaver-se. O filósofo do século XVIII representava agora o espírito de système, que, para Lévi-Strauss, distorcera grande parte do pensamento político francês. Ele se afastou ainda mais do radicalismo de Rousseau quando o associou ao romântico e ultraconservador Chateaubriand. Abre aspas. A pessoa de quem eu me sinto mais próxima não é Rousseau ou Chateaubriand, mas uma espécie de quimera, a figura Janus, composta pela díade Rousseau-Chateaubriand. Fecha aspas. A guinada para a direita também pode ser vista em outras alterações que Lévi-Strauss fez em sua própria genealogia intelectual. Depois dos anos 60, suas confissões de débitos com Marx, que um dia convenceram os esquerdistas de que ele sorria para sua causa, tornaram-se cada vez mais raras. Em uma entrevista de 1973, ele admitiu que realmente nada tomara de Marx por empréstimo, além de uma vaga noção de que a realidade aparente é uma mentira e um materialismo igualmente vago. Relidos, seus antigos comentários sobre o marxismo confirmam essa afirmação, mas a ênfase diferente dada às suas origens intelectuais pareceria indicar o desejo de afastar-se da esquerda. Em entrevistas recentes, Lévi-Strauss se tem aproximado cada vez mais da admissão das implicações políticas conservadoras de seu pensamento. Os nomes de Montesquieu, Burke e Gobineau começaram a substituir os de Rousseau e Marx em seus comentários, e ele admitiu ser conservador. Abre aspas. Se ser conservador é defender as espécies vivas a caminho da extinção, lugares ainda imunes à destruição imposta pela industrialização e monumentos que testemunham o passado. Fecha aspas. Esse crescente conservantismo também pode ser detectado nos ataques declarados que fez a algumas das crenças principais da esquerda. Bom exemplo disso pode ser visto em discurso proferido em 1971 numa conferência da Unesco sobre racismo. Esse discurso, mais tarde publicado sob o título Raça e Cultura, foi uma continuação de Raça e História que ele escrevera sob o patrocínio da Unesco quase 20 anos antes. Enquanto a primeira parte fazia formal reconhecimento do problema do racismo antes de passar para uma discussão da diversidade cultural, a segunda contestava implicitamente todo o impulso antirracista no qual se baseava a conferência. O resultado foi descrito por um repórter do Le Monde como sendo igual a Calvin pregando na Catedral de São Pedro. Nesse discurso, Lévi-Strauss questionou de modo implícito se realmente valia a pena tentar não dar crédito aos, abre aspas, velhos demônios da ideologia racial, já que o problema racial, como ele foi um dia chamado, até agora fora da esfera da especulação filosófica e da homilia moral. Fecha aspas. Ele argumentou
que a ideia do racismo já fora completamente rejeitada, mas que continuaria a haver a discriminação e perseguição de minorias raciais, entre outras, enquanto as pressões populacionais assegurassem distribuição desigual de renda e separação física inadequada, condições que Lévi-Strauss tinha poucas esperanças de ver erradicadas. Além disso, ele apresentou o racismo simplesmente como uma pequena parte dos preconceitos maiores daquele, abre aspas, falso humanismo, fecha aspas, que isolava o homem de outros seres vivos e produzia a falsa sensação de superioridade em face do resto da criação. Tal pessimismo certamente não era o que os organizadores da conferência esperavam ouvir, mas esses comentários foram brandos se comparados com sua conclusão, na qual ele virtualmente questionou a conveniência da luta contra o racismo. Abre aspas, não pode ser negado que, apesar da urgência prática e do objetivo moral nobre da luta contra todas as formas de discriminação, ela faz parte do movimento que impele a humanidade na direção da civilização do mundo e pode destruir o antigo individualismo a que devemos a criação da estética e os valores espirituais que fazem a nossa vida valer a pena e que acumulamos cuidadosamente em livrarias e museus, porque a cada dia diminui a nossa certeza de que seremos novamente capazes de produzir algo tão importante. Fecha aspas. Em maio de 1976, Lévi-Strauss transferiu seu relativismo para outra esfera, intimamente relacionada, e negou à sociedade a prerrogativa de impor a sua noção de direitos humanos a outra. Quando lhe pediram que prestasse declarações perante um comitê da Assembleia Nacional Francesa que estudava uma nova lei sobre direitos, apresentou uma tese por escrito em que argumentava que as nossas noções sobre direito são produto de determinado momento na história de determinado ponto do planeta e que elas não têm uma validade universal. Em seus comentários, que foram publicados de forma ampliada em La Revue des Deux Mondes e traduzidos em New Society, criticou a Declaração Internacional dos Direitos Humanos de 1948, dizendo que ela não fazia sentido para as sociedades subdesenvolvidas e que, abre aspas, suportar um regime de trabalhos forçados, racionamento de comida e controle do pensamento poderia até mesmo parecer libertação para pessoas privadas de tudo, fecha aspas. Lévi-Strauss não conseguiu notar que tal regime também poderia não parecer libertação para essas pessoas, ou que poderia ter sido imposto de fora por força militar, econômica ou política. Ele poderia ter deixado uma porta aberta para a esquerda, identificando as tentativas de imposição de códigos universais de direitos humanos como resíduos de atitudes coloniais de paternalismo. Mas fechou muito bem essa porta, questionando o mérito da própria colonização. Abre aspas, sem dúvida, eu era muito a favor da descolonização e da independência dos povos que os etnólogos estudam, disse em uma entrevista de 1980. Mas, atualmente, não tenho mais certeza de que tinha razão, pelo menos sobre todos os pontos de vista. Os povos em que os etnólogos estão interessados, isto é, as minorias étnicas, estão hoje em sociedades que, sem dúvida, recuperaram a sua soberania, em situação frequentemente mais trágica do que em seu período colonial. Pensem nos montanheses do Vietnã, fecha aspas. Esse mesmo tema também pode ser encontrado em uma entrevista de 1973 para La Nouvelle Critique, em que Lévi-Strauss argumentou que os montanheses do Vietnã não eram mais ameaçados pelo sul do que pelo norte. Quando os entrevistadores responderam que o bombardeio maciço dos Estados Unidos sobre o país ameaçava todas as culturas e que os vietnamitas do norte haviam mantido a integridade de muitas das suas instituições culturais tradicionais, ele ignorou o primeiro ponto e respondeu que a decisão norte-vietnamita de proteger a própria herança era irrelevante.
E terminou aquela parte da discussão chamando a atenção para a incapacidade dos ocidentais de protestar abertamente contra a opressão das minorias étnicas em Bangladesh nos anos que antecederam a separação do Paquistão. O relativismo cultural de Lévi-Strauss, nessas discussões, colocava fora de foco lutas políticas muito recentes e até mesmo contemporâneas, e não acontecimentos em épocas históricas distantes. Apesar de ele afirmar que estava acima da política, esses comentários sobre racismo, direitos humanos, descolonização e implicitamente a guerra do Vietnã tinham implicações ideológicas importantes. Ele, contudo, continuou a se declarar acima da política e, quando pressionado por causa da aparente discrepância entre a declaração pública que fazia e as posições políticas assumidas em raça e história e a sua afirmação dos direitos humanos, Lévi-Strauss negou que pretendera tomar qualquer atitude política. Insistiu em que, em ambos os casos, havia simplesmente atendido a pedidos de órgãos governamentais importantes. Mas a sua decisão de ter as duas partes publicadas, traduzidas e reeditadas indica um desejo de propagar suas ideias não compatível com a sua pretensa neutralidade. Não importa o quanto Lévi-Strauss desejou afastar-se de sua própria sociedade, ele era um membro dela, e essas posições o colocavam implicitamente à direita do espectro político francês. Portanto, Lévi-Strauss tendeu a passar para a direita e, implícita e talvez inadvertidamente, a apoiar o governo de De Gaulle, Pompidou e Giscard, apesar de eles seguirem políticas que visavam a chegar mais rapidamente à monocultura que ele abominava. Ele não protestou abertamente contra as vendas maciças de armamentos franceses para a Terceira Guerra, políticas econômicas neocoloniais, o desenvolvimento e exportação de usinas nucleares ou a prolongada destruição ambiental. Apesar de, durante todos os anos 70, ter havido crescente minoria dentro da França a defender políticas muito afinadas com as posições filosóficas e éticas que ele próprio assumira durante um quarto de século, Lévi-Strauss continuou a agir como se o cenário político francês fosse feito apenas de marxistas visionários e conservadores obstinadamente tacanhos. A inclinação para a direita sugere alguns paralelos interessantes entre a filosofia social de Lévi-Strauss e a de pensadores franceses de períodos anteriores. Como muitos de seus predecessores, seu pensamento atravessava as categorias de esquerda e direita de modo bastante confuso. Ao mesmo tempo em que sua rejeição dos valores ocidentais parece ligá-lo a uma tradição mais radical, sua preocupação em manter as tradições do passado sugere herança política muito mais conservadora. Sua preocupação com a diversidade mostra ligações claras com o pensamento de Montesquieu, e sua reação à monocultura mundial que descobriu em suas viagens pelas Américas é, em larga medida, parecida com a de Tocqueville, que em um século antes manifestou a própria preocupação com uma forma anterior de monocultura americana. Como vimos no capítulo anterior, paralelo ainda mais próximo pode ser demonstrado entre suas opiniões e a de Durkheim, pois o corporativismo do último lembra a obsessão de Lévi-Strauss com a diversidade entre as sociedades. E as dúvidas de Durkheim sobre a crescente anomie dentro da França podem ser relacionadas com o medo de Lévi-Strauss quanto à monocultura. É possível, portanto, que a ideologia do primitivismo de Lévi-Strauss represente uma projeção para o palco da história mundial de um conjunto de problemas que obcecaram durante muito tempo os pensadores políticos franceses. A resistência dos franceses a uma organização industrial em larga escala e sua ambivalência em relação aos ideais da Grande Revolução podem ser encontrados ainda outra reencarnação em Lévi-Strauss,
cujo ideal máximo não é o nobre selvagem, mas o camponês tradicional que vive em harmonia com a natureza e que se desenvolve lentamente. Na verdade, Levi-Strauss nem mesmo desejou defender abertamente esse ideal. Permaneceu implícito, projetado nos povos do Novo Mundo ou oculto na sensação de perda que marca os seus escritos. Em nenhum lugar forneceu base clara para a ação política. Há apenas remorso pelo fim de um estado de graça mal definido. A incapacidade de sustentar as implicações de seu próprio pensamento nos leva de volta ao assunto com o qual esse livro se iniciou. A definição de Levi-Strauss do intelectual como artesão. Consequentemente, essa analogia pareceria indicar que as opiniões políticas ou éticas não deveriam ter papel mais importante no trabalho dos intelectuais do que tem no dos artesãos. Mas a própria carreira do antropólogo mostra os problemas implícitos em papel tão dividido. Em primeiro lugar, parece impossível para alguém, ou pelo menos alguém que não está trabalhando em um tema extremamente limitado e insignificante, evitar a mistura de preocupações pessoais com a produção profissional. Além disso, o desejo de evitar as implicações de nossas próprias ideias pode levar a uma diminuição de sua força. E Levi-Strauss tem evitado as consequências políticas e morais de seu próprio trabalho ao retroceder constantemente, negar o seu valor e esconder suas reflexões filosóficas e políticas em passagens técnicas nas quais elas realmente não se encaixam, substituindo a moderna conversa de mesa da entrevista gravada pelo ensaio equilibrado e sensato. De fato, poderia ser dito que a imagem de Levi-Strauss do intelectual artesão tornou, ironicamente, seu pensamento mais sujeito aos seus próprios caprichos pessoais e preconceitos. Devido ao papel secundário que deu aos aspectos políticos do seu pensamento, ele nunca foi forçado a lidar com as contradições entre as implicações de suas teorias e as posições políticas que assumia. Ademais, Levi-Strauss conseguiu desprezar ou ignorar completamente críticas que lhe poderiam ter dado a base para modificações muito úteis em sua visão mundial. Em conjunto, tem-se a impressão de que sua autoimagem profissional o prejudicara. As ideias que expôs em seus escritos não técnicos são importantes e merecem melhor apresentação do que ele permitiu. E seus escritos estruturalistas não foram ajudados pelo modo como se tornaram o receptáculo encoberto de suas preocupações pessoais. Portanto, sob a perspectiva da história intelectual contemporânea, as reflexões políticas de Levi-Strauss aparecem como a criação de um profeta indiferente. Havia dentro dele um modo de compreender o mundo que lhe deu uma perspectiva especial que muito o ajudou a enfrentar os problemas básicos da era pós-colonial. Como vimos, tal orientação pode ter tido suas raízes em uma experiência especificamente francesa de modernização, em vez de brotar de quaisquer observações que ele possa ter feito em Mato Grosso ou em navios cruzando o Atlântico. Mas isso realmente lhe deu certa perspectiva profética. Perto do início dos anos 50, Levi-Strauss conseguira cristalizar alguns dos temas que preocupariam o mundo ocidental durante o próximo quarto de século. Ele realmente usou sua perspectiva antropológica para contestar as interpretações etnocêntricas e evolutivas da cultura, que se tornavam obstáculos cada vez mais perigosos em nosso mundo descentralizado. E desenvolveu ideias que poderiam ter sido muito úteis na transição para um mundo de recursos decrescentes. Contudo, Levi-Strauss não conseguiu levar as próprias ideias a sério. Ignorou contradições internas, não conseguiu reagir às críticas e não deixou que elas amadurecessem e se desenvolvessem. No final dos anos 60 e nos anos 70, quando pelo menos algumas de suas ideias começaram a tornar-se diretamente relevantes para as discussões políticas contemporâneas, Levi-Strauss permitiu-se ser influenciado
por seus interesses institucionais e pessoais e mostrou pouca preocupação com a estrutura intelectual que criara. Fracassou totalmente em mostrar-se sensível à necessidade, tão eloquente na vida e obra de Sartre, de um intelectual justificar a sua existência e os recursos que a sociedade investiu nela. A analogia de Lévi-Strauss com o artesão tem uma falha importante. O artesão produz bens e serviços solicitados pela sociedade como um todo, enquanto o intelectual, concebido por Lévi-Strauss, dedica-se a projetos definidos, legitimizados e consumidos totalmente dentro da guilda do próprio conhecimento. Na verdade, é geralmente violando as próprias regras de conduta que Lévi-Strauss tem produzido um serviço importante para muitos dos seus contemporâneos. Esse problema poderia ter desaparecido se Lévi-Strauss tivesse mantido o elo entre a ciência e o progresso, que tradicionalmente tem servido para legitimar a pesquisa científica. Todavia, em vez disso, ele separou explicitamente os dois, defendendo a ciência pela ciência e, ao mesmo tempo, negando a possibilidade de progresso. Por isso, ironicamente, pode ser dito que a imagem de Sartre do engagé intelectual realmente é resposta menos idealista para as questões do intelectual na sociedade moderna do que o conceito de Lévi-Strauss do artesão do conhecimento. Dessa forma, sob a perspectiva mais ampla da história intelectual contemporânea, Lévi-Strauss pode ser considerado o pai de um impulso político que ele próprio tentou reprimir. O papel social que definiu para si impediu-o de defender as próprias ideias. E quando lhe pareceu que este papel podia ser ameaçado, ele imediatamente começou a se distanciar de todas as implicações mais radicais do que pensava. No entanto, se o pensamento político de Lévi-Strauss pode ser definido como autolimitador, o mesmo pode ser dito da atitude ética implícita em seus escritos? Aqui deparamos-nos com a segunda pergunta feita no começo deste capítulo. Qual é o significado moral e ético do pensamento de Lévi-Strauss para o mundo intelectual dos anos 50, 60 e 70? Ele fez um relato importante dos dilemas morais de nosso tempo? Ou é simplesmente um cientista social que, ocasionalmente, fez reflexões morais? As referências budistas em sua obra propiciam o início de abordagem dessa questão. A preocupação com o budismo parece ligar-se integralmente à sua negação do valor do progresso material, sua preocupação com a harmonia com a natureza e sua rejeição do humanismo ocidental. E, mais uma vez, pareceria haver um elo entre o seu pensamento e o de Schumacher, Bateson e Huxley, combinando rejeição dos ideais do progresso e do materialismo com exaltação do budismo. Otávio Paz e Ivan Stransky apresentaram provas convincentes das semelhanças formais entre o budismo e os escritos de Lévi-Strauss. Stransky, em particular, colocou-o no contexto de um interesse mais geral do século XX nessa filosofia e religião oriental. Parece inegável que tanto a sua teoria estruturalista como seus comentários sobre valor e história têm claras afinidades com as perspectivas budistas. Todavia, isso não quer dizer que Lévi-Strauss seja um budista. Em resposta a uma pergunta do professor Stransky, ele negou categoricamente conhecimento real da religião oriental, e não há sinais de que se tenha algum dia comprometido verdadeiramente com ela. O budismo, talvez ainda mais do que o marxismo, é fundamentalmente uma filosofia de prática. O objetivo não é compreender o mundo, mas livrar-se dele. E não há nenhum sinal de prática budista na obra de Lévi-Strauss. Ele nunca diminuiu a sua ligação com um, abre aspas, mundo em decadência, fecha aspas. Ele aceita a privação como se fosse o bem mais valioso e nunca, ao menos, sugere alguma prática formal, como a meditação, que poderia ter ajudado a libertar-se da ligação com o sofrimento. Isso é particularmente notável no seu relacionamento com a ética. Como salientou Stransky, Lévi-Strauss
abandonou o compromisso tão crucial para a prática budista com as normas éticas. Lévi-Strauss tem criticado os valores ocidentais e defendido uma espécie de relativismo intercultural. Mas ele realmente quase nunca teve determinada posição ética. Rodinson, indubitavelmente, estava certo ao dizer que a filosofia de Lévi-Strauss traria desespero a Billancourt, mas ele atenuou o problema. A posição de Lévi-Strauss no que diz respeito à ética e à moral traria desespero a qualquer um. Ele negou a universalidade das regras em seus escritos sobre história e valor, enquanto, em sua teoria estruturalista, insistiu em que é absolutamente necessário a toda a sociedade a adoção dessas regras. O conflito poderia ter sido resolvido se Lévi-Strauss tivesse tentado ratificar um conjunto de valores dentro da sua própria sociedade, ou até mesmo a possibilidade da ratificação do valor dentro de um contexto relativista. Mas ele tem evitado uma discussão séria sobre esse problema. A não ser por insistência um tanto vaga em que temos responsabilidade absoluta na proteção de espécies em perigo, ele nos deixou sem qualquer princípio ético orientador. Portanto, há algo fundamentalmente nihilista na visão de mundo de Lévi-Strauss. Ele aceita a crítica do valor budista, mas evita qualquer referência ao quádruplo caminho para a salvação. Também não há esforço sério para proteger aquilo que considera ameaçado ou mesmo a tentativa de abandono. Ele próprio descreveu sua posição como, abre aspas, sereno pessimismo, fecha aspas. E há claramente algo de verdadeiro nessa definição. Há ainda uma parcela de ressentimento nietzschiano em sua orientação no que diz respeito ao mundo, pois seu trabalho é marcado não pela afirmação do que é bom, mas pela rejeição do que é ruim. A negatividade de Lévi-Strauss em relação a estar no mundo tornou-se óbvia no capítulo 2 deste livro, na análise de Tristes Trópicos, em que as complexidades de sua associação de valor com distância vieram à lume. Mas isso é padrão mais geral do que poderia a princípio parecer. De fato, toda a sua visão do mundo pode ser considerada um lamento por algo que desaparece e que ele praticamente nada fez para preservar. Esse lamento parece ligado às duas grandes emoções que dominaram os escritos de Lévi-Strauss, raiva e perda. A primeira manifestou-se em suas frequentes críticas à civilização ocidental. De fato, não é necessariamente um sinal de transferência de raiva criticar a própria sociedade, mas uma leitura atenta de muitas críticas acerca de Lévi-Strauss deixa poucas dúvidas de que há uma raiva muito pessoal por trás das definições gerais da civilização ocidental que cunhou. Vamos considerar, por exemplo, uma dessas críticas veementes à sua própria cultura. Disse ele em uma entrevista nos anos 60, abre aspas, vista à luz da etnologia, a diferença entre nossas sociedades ocidentais e as chamadas sociedades primitivas me impressiona por ser um pouco parecida com a diferença entre os animais superiores e os vírus. No fundo, um vírus é apenas o dono de uma certa fórmula que ele injeta nas células vivas, forçando-as desse modo a reproduzirem segundo um determinado modelo. Eu acho que isso lembra muito a nossa sociedade, porque como nos diz Descartes, sua grande descoberta, sua característica intrínseca que constitui a sua essência é ser ela dona de um método do mesmo modo que o vírus é dono de sua própria fórmula reprodutora. Inoculamos outras culturas com esse método de modo a forçá-las não tanto a perpetuarem-se como a reproduzirem a mesma fórmula, a duplicarem o mesmo método e a ampliarem o campo de sua aplicação. Se os vírus pudessem desenvolver-se desenfreadamente, acabariam transformando todos os outros organismos em vírus, o que acabaria por causar a sua inevitável destruição.
E nós bem podemos nos perguntar o que acontecerá quando a nossa própria civilização tiver injetado a sua fórmula em todas as outras civilizações existentes, transformando-as em sua própria imagem e, consequentemente, não tiver mais esse modo de perpetuar-se. Em outras palavras, as riquezas que temos acumulado em livros e museus irão satisfazer a necessidade da sociedade de nutrir-se dos mananciais profundos que estão na base de todas as sociedades? Fecha aspas. Nessa declaração temos uma reação séria à expansão da civilização ocidental, que nos induz à reflexão. Mas o próprio poder das imagens denuncia a raiva latente sob essa metáfora. Lévi-Strauss reduziu a civilização ocidental ao status inferior ao de um inseto. Nossa cultura tornou-se uma doença, um vírus, cujo único papel, como de um grande vampiro social, é sugar a vida de outras sociedades. A inclemência dessa imagem maniqueísta sugere que, apesar da correção das percepções de Lévi-Strauss do mundo, há um elemento de projeção psicológica na retórica que ele emprega para revelar suas experiências e impressões. Há uma raiva frustrada por trás dessas palavras, cuja origem deve ser muito mais pessoal do que ele admitiria. E essa raiva vem acompanhada de constante sensação de perda. Obviamente, a tristeza não está nos trópicos, mas no próprio Lévi-Strauss. Ele tratou as culturas em extinção de Mato Grosso exatamente nos mesmos termos com que tratou as pinturas de Vernet, as paisagens de 4 continentes, o mundo da Sorbonne, a Universidade de São Paulo ou os estudantes de 1968. O mundo era sempre frustrante para ele e o valor esteve sempre na distância. A tendência a permanecer obcecado com uma perda que ele nunca parece inclinado a evitar sugere mais uma vez ter havido um elemento de projeção na preocupação de Lévi-Strauss com o desaparecimento da diversidade cultural. É como se o desaparecimento do primitivo fosse um símbolo de outra grande perda que nunca admitiu como se falasse por meio de e não sobre sociedades primitivas. Um apoio indireto a essa conclusão pode ser encontrado no uso que Lévi-Strauss fez da própria palavra primitivo. Causa espécie encontrar a palavra nas obras de um inimigo tão fervoroso do etnocentrismo. Como vimos, as conotações de primitivo tendem a dar à palavra precisamente o sentido que Lévi-Strauss tenta destruir. Isso poderia ser tratado sumariamente, como uma questão de hábito, mas, ainda assim, o emprego particular que ele faz dela está, estranhamente, em desacordo com os próprios argumentos. Para Lévi-Strauss, o primitivo, ou selvagem, ainda é singular, e apesar de grande parte de sua obra ser dedicada à demonstração de que as culturas humanas se relacionam umas com as outras ao longo de milhares de eixos diferentes, ele ainda preferiu escrever o pensamento selvagem, e não os pensamentos selvagens. Todos os primitivos são bricoleurs, e pelo menos em um nível abstrato, quando vimos um primitivo pensar, vimos todos. Não há um único argumento ou dado em toda a obra do antropólogo que justifique a oposição da cultura ocidental a uma única noção da cultura não ocidental. E tampouco, quanto a isso, qualquer fundamento para classificar todas as diferentes manifestações das sociedades industrializadas sobre a única rúbrica ocidental. Não está absolutamente claro o porquê da não ocorrência de várias estratégias diferentes para examinar a realidade, em vez das duas sugeridas por ele. Com base em seus próprios argumentos, o termo primitivo deveria ser categoria tão vaga e negativa como não cristão. E, no entanto, Lévi-Strauss frequentemente o trata como se ele tivesse um significado positivo. Pareceria razoável presumir que Lévi-Strauss fez essa oposição pelo mesmo motivo que levou os evolucionistas culturais a fazerem a mesma distinção um século ou mais antes, apesar dos valores opostos.
Em ambos os casos, a oposição primitivo-civilizado serve para expressar percepções e atitudes sobre a própria cultura ocidental. Ou, para usar a sua linguagem, é a diferença entre primitivo e civilizado que é símbolo e simbolizador e não as qualidades atribuídas a cada um desses termos. Dividindo o universo em primitivo e civilizado, Lévi-Strauss criou a base para o seu próprio ábaco lógico, por meio do qual podia representar oposições como passado versus presente, harmonioso versus destrutivo, ecológico versus explosivo e autêntico versus alienado. Portanto, Lévi-Strauss não só fala sobre, mas também por intermédio do primitivo, transmitindo uma mensagem que é basicamente mistura de perda com raiva, cuja origem até hoje não se aclarou. Como vimos, a proximidade dos seus ideais, dos de Durkheim, sugere que pode haver uma dimensão social e política em sua perda, que ela se pode relacionar com o sentimento coletivo de tristeza pelo fim de um antigo estilo de vida. E, no entanto, tal emoção parece tão profunda que deve também ter raízes na base da experiência que chamamos de psicologia, talvez em uma separação da infância nunca totalmente integrada à personalidade adulta. Seja qual for a origem, parece claro que Lévi-Strauss não falou em perda usando a sua própria linguagem, que ele não reconheceu a sua existência à luz de suas raízes sociais, familiares ou psicológicas. Ele, em vez disso, se concentrou em outra perda, a do primitivo, que serve para representar sofrimento maior e raiva diferente. Como a natureza mais profunda do seu sofrimento é ignorada, tornou-se impossível para Lévi-Strauss resolver o seu dilema. Ele foi deixado na posição do ressentimento nietzschiano e incapaz de uma projeção para o futuro porque não aceitara um elemento do passado, tem permanecido fixo em um objeto imóvel. Fixação que o levou a compreender alguns pontos muito importantes, porque, como observou Nietzsche, o ressentimento está no centro de algumas de nossas melhores reflexões. Ele conseguiu romper com um conceito de história mundial que não era mais relevante para a nossa experiência, defendendo um contato cultural e uma abertura a novas experiências. Em sua teoria estruturalista, forneceu novos modos de tradução da sabedoria de outros povos para uma linguagem que podemos compreender. E, como ele próprio indicou, não parece ter atingido, por meio de seu pessimismo cósmico, algum grau de serenidade com o decorrer dos anos. Entretanto, persistiu uma limitação imposta por ele mesmo ao seu pensamento, mantendo-o fechado em um discurso interminável sobre o fracasso da civilização ocidental. Ele nunca pôde introduzir uma linguagem do ego, seu próprio ego, em sua obra, havendo, sem dúvida, a ilusão de reflexividade em tristes trópicos. Porém, apesar dos comentários de críticos anteriores da obra, não há qualquer indício de que Lévi-Strauss algum dia se ocupou totalmente com a sua própria posição dentro do esquema de compreensão do mundo que construíra. Ele criou, de fato, uma persona auto-indagadora, mas nunca desenvolveu uma sociologia do próprio conhecimento, uma psicologia das próprias paixões ou uma antropologia da própria cultura acadêmica. Lévi-Strauss nunca se pôde realmente voltar para si mesmo porque, desde o começo do seu pensamento, rejeitou a possibilidade de introspecção, até porque, para ele, a introspecção era sempre ilusória. Tendo definido a abordagem identificada com o existencialismo como uma metafísica amadora superficial, o único caminho para o conhecimento de si próprio era o de um encontro com outra sociedade. No entanto, como Lévi-Strauss nunca analisou adequadamente o que ele trouxe para esse encontro com o outro antropológico, ele não teve uma base sobre a qual pudesse separar a experiência da projeção ou suas teorias de seus próprios interesses. Isso é particularmente óbvio no modo de Lévi-Strauss tratar o próprio compromisso de vida com a ciência. Sob esse aspecto,
manteve-se coerentemente positivista e nunca mostrou a menor tendência a submeter sua disciplina ao tipo de exame relativista que ele próprio fez da história. É claro, insistiu ele, abre aspas, que a ciência representa um tipo de conhecimento que tem prioridade absoluta, fecha aspas. Apesar do seu enaltecimento das taxonomias dos povos não ocidentais, ele se recusou terminantemente a nutrir a ideia de que eles poderiam estar à altura da nossa própria ciência. Aqui não há nem um pouco do relativismo que nós acostumamos associar às declarações de Lévi-Strauss sobre o produto da civilização ocidental. Para ele, a nossa arte e até mesmo a própria escrita são expressões da desigualdade básica e da opressão social de nossa civilização. Mas a ciência continua a ser puro conhecimento. O desejo de Sartre de tratar as nossas noções de história como realidades transcendentais era considerado por Lévi-Strauss um sinal de orgulho, egoísmo e ingenuidade. Mas sua própria convicção de que a nossa ciência é absolutamente superior a todas as outras sociedades é um fato natural. Seus próprios interesses, suas necessidades e desejos continuam muito distantes de suas próprias teorias sobre a cultura e a história. Além disso, apesar da ênfase dada por Lévi-Strauss no aprendizado de outras culturas, ele próprio não parece ter lucrado muito com o contato com outros povos. As lições que aprendeu com os selvagens revelaram-se confirmações esmagadoras de crenças claramente enraizadas na cultura ocidental e em sua experiência dentro dela. Não há qualquer indicação de que a autoimagem ou noção da verdade foi ao menos atingida de leve por alguma influência não europeia. Ele continuou a ser o positivista europeu e nunca deixou que o relativismo imposto aos outros com tanto gosto ameaçasse a própria ciência ou o papel social que se ligava a ela. De mais a mais, o desejo de Lévi-Strauss de afastar-se do seu trabalho parece ter contribuído para suas limitações. Ao evitar os próprios desejos, medos e interesses, ele tendeu a minimizar esse aspecto da experiência humana, permanecendo fechado em um mundo de estruturas abstratas e esquemas mentais no qual as necessidades e desejos, medos e horrores da experiência humana, civilizada e primitiva, não tinham lugar. Isso não é, em parte alguma, mais óbvio do que em suas reflexões sobre o budismo. Para ele, o budismo é um sistema intelectual, um meio de explicar a nossa experiência sem recorrer a suposições metafísicas desnecessárias e, até certo ponto, um medo de organizar a sociedade. Mas não há uma imagem do horror absoluto da existência humana ou do piedoso, o homem que protelou o nirvana para acabar com os sofrimentos dos outros. Na verdade, os escritos de Lévi-Strauss revelam uma compaixão cada vez menor. A solidariedade para com determinados povos, muito clara em suas primeiras descrições dos Nambiwara, foi lentamente substituída por afirmações um tanto formais da sociedade de proteção dos primitivos, da expansão ocidental. Essas exortações passaram a ser cada vez mais teóricas e desanimadas, parecendo basear-se mais e mais em seu desejo de manter reservas para os antropólogos em trabalho de campo do que em uma real preocupação com a tragédia das pessoas cujas culturas se desintegravam. E, no entanto, mesmo em seu isolamento e indiferença, há grandes lições a serem aprendidas. Se Lévi-Strauss não nos ofereceu um caminho novo e claro na confusão do nosso mundo pós-colonial, ele nos ensinou muito sobre falsos caminhos, os becos sem saída que a nossa tradição humanista nos apresenta. Ele não nos ensinou a amar, mas deu um novo sentido à palavra tolerância. E sua própria distância da ação nos dá uma perspectiva um pouco melhor das atividades com que preenchemos as nossas vidas. Em nenhum lugar esses temas são apresentados mais claramente do que no último parágrafo de Tristes Trópicos, em que Lévi-Strauss
destilou uma sabedoria muito sua. Abre aspas. Tal como o indivíduo não está só no grupo e cada sociedade não está só entre as outras, o homem não está só no universo. Assim que o arco-íris das culturas humanas tiver desaparecido no vazio criado por nossa loucura, enquanto ainda estivermos vivos e existir o mundo, esse arco tênue que nos une ao inacessível permanecerá indicando um caminho oposto ao da nossa escravidão e que, mesmo não sendo seguido, proporciona ao homem o único dom que ele sabe como obter, o de parar o seu progresso, reprimir os impulsos que o obrigam a tapar, uma após a outra, as fendas abertas no muro da necessidade, terminando a sua obra ao mesmo tempo em que põe fim à sua prisão. Esse dom que toda a sociedade ambiciona, quaisquer que sejam as suas crenças, os seus regimes políticos e os seus níveis de civilização, e ao qual cada sociedade atribui o seu ócio, o seu prazer, repouso e liberdade, consiste na boa sorte fundamental para a vida de se desligar e adeus selvagens, adeus viagens. Durante os breves intervalos em que a nossa espécie suporta interromper a sua atividade de colmeia, captar a essência do que ela foi e continua a ser aquém do pensamento e além da sociedade, na contemplação de um mineral mais belo do que todas as nossas obras, no perfume mais sábio do que nossos livros, que é respirado no centro de um lírico, ou no piscar de olhos, cheio de paciência, serenidade e perdão recíproco, que o entendimento involuntário permite, às vezes, trocar com o gato. Fecha aspas. Não há uma passagem mais comovente em toda a coleção de obras de Lévi-Strauss. Ele revela uma expansibilidade de identificação, uma disposição em aceitar o universo não humano e uma profunda e permanente tolerância. Com a diferença que pode servir durante muito tempo para opor-se ao orgulho da nossa espécie. Em uma época em que nenhuma cultura está protegida de seus companheiros por barreiras geográficas intransponíveis, e quando a própria natureza não está mais a salvo das agressões do homem, essa é uma mensagem que deve ser ouvida. E, no entanto, o espírito do ressentimento se revela em cada palavra desse parágrafo. Sua sabedoria foi adquirida à custa da renúncia ao valor e à ação, até mesmo a ação budista de não ação, e apenas com o afastamento dos valores de seu próprio grupo e a negação de uma real comunhão humana, ele pôde obter essa perspectiva. Se isso se ligasse efetivamente a uma prática compassiva, como no budismo, poderia oferecer uma alternativa real para o humanismo ocidental. Mas sem tal prática, pode ser um caminho para o niilismo. Afinal, por trás das afirmações panteísticas dessa passagem estão as negações ocultas que têm estruturado o estar no mundo de Lévi-Strauss, o refúgio na abstração, a rejeição na loucura das paixões humanas, o desejo de desligar-se dos padrões de integração social e a profunda necessidade de fugir do mundo de outros humanos e encontrar a beleza de uma rocha e o perdão de um gato.